Muito bem, então nós vamos iniciar nossa aula de hoje, tá? No capítulo 3, a unidade do nosso livro, nós vamos trabalhar sobre a constituição dos seres vivos. O primeiro assunto que a gente vai estudar é sobre a célula, né? Então vocês vejam que essa frase que diz assim: todos os animais são formados por células, exceto os vírus, ou seja, menos os vírus, porque os vírus não possuem organização celular. Tanto é que para eles poderem se reproduzir, né? Eles precisam entrar dentro de uma célula viva e eles lançam o DNA deles, controlam o DNA da outra célula e se reproduzem. Bom, o que a gente vai estudar então nessa unidade, tá? Nós vamos ver que a célula é a unidade formatora do organismo, que dentro dessa célula, acontecem reações que são indispensáveis para a sobrevivência e a manutenção de um ser vivo. Então, na célula, dentro da célula, acontecem reações químicas para manter o ser vivo vivo. Que tipo de reação, professora? A respiração, a digestão celular, tudo isso mantém uma célula viva e mantém um ser vivo vivo também, ok? De acordo com a quantidade de células que os seres vivos apresentam, né? Os seres vivos que eles são encontrados na natureza, eles são classificados em unicelulares, tá? E nós também temos os seres pluricelulares. Tá vendo essas duas palavras? Unicelulares e pluricelulares. O que são seres unicelulares? São aqueles formados por apenas uma célula. Só uma célula constitui o corpo deles. As bactérias, todas as bactérias, protozoários, tá? Alguns protozoários, alguns tipos de fungos. Por que não são todos os fungos? Porque os cogumelos, por exemplo, são fungos e eles não são unicelulares, eles são pluricelulares. Por isso que a professora colocou alguns cogumelos, tá? Então, são seres muito pequeninos, né? Ácaros, por exemplo, também são seres pequeninos que a gente não consegue vê-los a olho nu. Então, esses seres vivos, eles são chamados de unicelulares. Para a gente poder visualizar uma bactéria, visualizar um protozoário e alguns certos tipos de fungos, nós temos que usar um microscópio. E eles são formados somente por uma célula, certo? Por isso são chamados de unicelulares. Aqueles seres vivos que são formados por muitas células, como nós, por exemplo, seres humanos, são chamados de pluricelulares. Eu coloquei aqui o exemplo de um inseto, uma mosca, um gato, que é um mamífero, uma lesma, que é um molusco. Poderia ter citado aqui um camarão, que é um crustáceo, né? Poderia ter colocado aqui outros tipos de animais também, inclusive nós, seres humanos. Por quê? O corpo é constituído por muitas células. Ah, professora, mas a mosca é tão pequenininha. Até o mosquito também é bem pequenininho, mas eles possuem uma grande quantidade de células, por isso são chamados de pluricelulares. Então, gravando bem, unicelulares, seres vivos constituídos apenas de uma célula. Pluricelulares, seres vivos formados por muitas células. Mas como é que é uma célula? A gente vai ver a parte de uma célula, então. Esse ano nós vamos estudar as 3 partes básicas de uma célula. 3 partes que compõem uma célula, tá? Certo? Nós vamos estudar a membrana plasmática. Depois a professora vai mostrar para vocês num desenho. O que a membrana plasmática faz? Ela envolve a célula, tá? Ela separa a célula do ambiente externo, da parte externa, do lado de fora. E o que mais que acontece com a membrana plasmática? O que ela faz numa célula? Ela permite a troca de fora da célula para dentro. Do quê? De gases. Que tipo de gases, professora? O gás oxigênio, o gás carbônico. De água, ela permite a passagem de água. Ela permite a passagem de outras substâncias fundamentais para a célula também. A glicose, por exemplo, que é um tipo de açúcar, né? Então, ela permite essa passagem. A parte maior da célula nós chamamos de citoplasma. Tudo isso vocês podem acompanhar no livro de vocês que tem, né? O que acontece? É dentro da célula, ambiente interno da célula, dentro da parte da célula. O citoplasma ele é delimitado pela membrana plasmática, tá? E pela membrana que envolve o núcleo, que chama-se carioteca. O que acontece dentro do citoplasma?
Reações. Muitas reações que vai fazer o quê? Mantém a célula viva. Que tipo de reação, professora, acontece aqui dentro? A respiração celular, a digestão celular, porque a célula se alimenta, a célula respira, o transporte de substâncias dentro da célula, é isso que acontece, tá? O núcleo. O que o núcleo faz? O núcleo está mergulhado dentro do citoplasma. E dentro dele, o que está localizado? O material genético.